Agora, para a gente encerrar nosso primeiro tema aqui desse nosso curso de Mindfulness para a prática clínica, vamos falar de alguns erros comuns que a gente pode cometer quando a gente introduz essas práticas em nossas sessões. Como a gente viu na aula passada, nem sempre é simples essa implementação, essa aplicação do Mindfulness na prática clínica. E é comum que a gente cometa alguns erros, alguns equívocos que a gente pode evitar. E é muito importante a gente ficar atento com isso, porque isso pode comprometer também a eficácia e a aceitação dos pacientes às práticas de mindfulness na, na forma como eles estão aderindo no processo terapêutico. Então, vamos falar de maneira específica agora de algum desses equívocos, desses possíveis erros que a gente pode cometer nessa introdução, nesse início, para que assim a gente consiga evitar eles no futuro. Então, vamos agora para o primeiro erro muito comum, que é tratar o mindfulness estritamente apenas como uma técnica de relaxamento. Como a gente viu na aula passada, o mindfulness ele tem esse aspecto do relaxamento. Isso é muito importante, principalmente na prática do escaneamento corporal. Mas a gente não pode reduzir a prática a esse objetivo de relaxar, justamente porque o mindfulness tem um objetivo muito maior, um entendimento de uma consciência mais ampla sobre como o nosso corpo e nossa mente funcionam. Então, basicamente, o nosso objetivo não é a calma ou gerar o relaxamento, gerar a paz na pessoa, deixar ela menos tensa. Isso é uma consequência de um processo em que a pessoa está mais conectada com os processos fisiológicos, neurofisiológicos, os processos cognitivos, os processos psicológicos que acontecem consigo mesmos. Então, a ideia é entender que o relaxamento não é o fim, mas ele é uma consequência de um objetivo mais profundo que nós temos com a prática. E por que que isso é importante a gente entender? Porque às vezes os pacientes, eles criam essa expectativa de que eles têm que relaxar, que eles têm que ficar calmos. E às vezes a prática de mindfulness a gente entra em contato com, na verdade, o contrário disso. Um nível de estresse, um nível de irritabilidade, de ansiedade. E a ideia é que a gente consiga criar uma relação mais saudável com essas sensações desagradáveis. Não ficar criando expectativas do que é certo ou errado, do que é agradável, do que é desagradável, do que tem que ser feito. Na verdade, a gente tem que se distanciar cada vez mais disso. Mas então, André, qual que é, afinal, a solução para isso? Me diga. Então, a nossa recomendação e orientação aqui é, especificar para o paciente que mindfulness não é um atalho para o bem-estar, mas sim um treinamento cognitivo, mental, o que favorece a longo prazo, com uma prática consistente e persistente, a processos de regulação emocional. Então a ideia é trazer uma explicação na introdução do mindfulness de uma maneira mais técnica, mais científica, mas ao mesmo tempo que seja acessível e didática. E se distanciar um pouco dessas ideias de autoajuda, de bem-estar, de felicidade, porque tudo isso pode criar uma expectativa desnecessária para o paciente. E agora vamos para um segundo erro que é muito comum dos psicoterapeutas na prática de mindfulness, que é a falta de experiência própria nessa prática. Uma das coisas mais comuns, isso talvez seja uma das coisas mais fundamentais, que é quando os psicoterapeutas querem aplicar o mindfulness, porque viram em algum artigo, em algum livro, mas de fato não tem essa experiência direta, essa vivência pessoal na sua própria vida. E isso é muito importante porque muito da qualidade da instrução, da orientação, da explicação didática, da acessibilidade que você está trazendo para o seu paciente, vem dessa própria experiência, desse próprio repertório interno que você adquiriu com a sua própria prática de mindfulness. E isso é extremamente perigoso, porque a ideia não é que o mindfulness se torne algo técnico, algo que seja distante desse lado pessoal, autêntico. A ideia é que o mindfulness venha a se tornar algo autêntico mesmo, algo que seja singelo, que seja espontâneo. E essa própria espontaneidade vai perpassando pelos processos clínicos. E isso, acima de tudo, é o mais importante. Então, qual que é a nossa recomendação frente a esse erro, né, para evitar isso no futuro? Sempre que você for atender uma pessoa, tenha a intenção de aplicar o mindfulness na sua clínica com esse paciente, pratique antes. Pratique talvez pela manhã,
pratique talvez 10 minutos antes de começar a sessão e pratique talvez também à noite, antes de dormir, porque são essas pequenas práticas que a gente vai incorporando que, vão trazendo e desenvolvendo esse lado mais espontâneo e autêntico do mindfulness na sua própria postura psicoterapêutica, que é, acima de tudo, o mais importante, a gente integrar e corporificar essa prática de mindfulness e consciência plena. Agora vamos para o terceiro erro muito comum de mindfulness, que é forçar os pacientes que não estão preparados. Eu acho que é importante que você entenda que o mindfulness não é para todos. Nem todos os pacientes, frente à sua situação de vida, estão prontos para entrar em contato de maneira direta com essa experiência, né? Com as emoções, com os pensamentos. Então, para pacientes, por exemplo, que estão em quadros muito severos de sofrimento, seja uma ansiedade, uma depressão, ou até um momento, uma crise psicótica em que o paciente esteja, a gente não recomenda praticar mindfulness, porque o mindfulness ele é muito intenso. Sentar-se consigo mesmo é muito difícil, sem estímulos, sem distrações. Então, a recomendação que se faz é que quando um paciente está nesse estado mais crítico, não é forçar o mindfulness, mas sim ter mais uma postura de empatia, uma conversa, um acolhimento. Isso é muito mais efetivo para estes contextos, esses momentos específicos dos processos terapêuticos, do que se você fizesse uma prática de mindfulness direto com essa pessoa que está num sofrimento intenso. Mas, André, por que que isso é importante? E se eu quiser dar uma forçadinha? Tudo bem, até pode tentar incentivar, mas isso pode criar um efeito rebote. Você pode criar mais afastamento, você pode criar mais resistência, por parte do seu paciente. Pode virar uma obrigação. Na verdade, o importante é o paciente entender que aquelas práticas ou aquela filosofia, aqueles conjuntos de conhecimentos que vêm com a prática, eles são substratos também do processo terapêutico. Então, qual que é a nossa sugestão, nossa recomendação? É nunca, forçar de uma vez ou, criar um contexto para uma prática muito longa, uma prática muito intensa. A ideia aqui é que a gente crie um planejamento gradativo de como a gente vai introduzir. Então, introduz uma prática mais simples, depois introduz um conceito, depois introduz uma prática informal, uma sugestão para incorporar no dia a dia. E quando você vê no conjunto das sessões, o mindfulness vai ficando fazendo muito mais sentido para o seu paciente. E não vai ter nenhum tipo de resistência, de distanciamento, de rejeição daquela prática. Ele vai efetivamente entender que mindfulness é algo complexo e muito efetivo para tratar os sintomas em que ele está sentindo. E agora vamos para o quarto erro comum. Esse é bem interessante, que é não explicar a ciência material, a ciência cognitiva, neurofisiológica por trás da atenção plena. Um dos principais motivos para a rejeição dos pacientes na incorporação do mindfulness nos processos terapêuticos é justamente achar que mindfulness é tipo uma meditação mística, é algo que é esotérico, algo que está mais ligado à autoajuda. E de fato, faz sentido a pessoa pensar assim, porque meditação é um termo que é utilizado em diversas correntes, em diversas matrizes do conhecimento, sejam eles mais científicos ou menos científicos. Mas a ideia aqui é que a gente consegue imunizar essa rejeição, essa resistência, trazendo o corpo científico comprovado do mindfulness, sobretudo na parte da neurociência, colocando quais são esses elementos neurocientíficos que fazem com que corra a regulação emocional, explicar a relação do mindfulness com o cortisol, com os hormônios, com os neurotransmissores, com os do sistema autônomos, parasimpático, simpático, e de forma geral trazer toda essa base cognitiva e neurofisiológica do mindfulness. Para você que talvez esteja em uma abordagem da cognitiva comportamental, não seja um erro tão estranho, mas o mindfulness ele pode ser aplicado em qualquer tipo de abordagem. Se você fizer psicanálise, se você fizer uma abordagem mais fenomenológica, se você fizer uma abordagem mais humanista, independente, você pode aplicar mindfulness. O mindfulness ele dialoga com todas as abordagens possíveis. Ele é muito
independente de uma matriz específica de uma abordagem da psicologia. Então, se você, por exemplo, eh, tem poucos conhecimentos, se você, por exemplo, está na psicanálise, tem poucos conhecimentos dessa parte mais neurofisiológica, dessa parte mais cognitiva, é muito importante dar uma estudadinha, só para trazer para esses pacientes que talvez tenham esse tipo de resistência e conseguir, na verdade, cumprir aquilo que seria o principal objetivo, eh seu e do paciente, que é ajudar aquela pessoa em que o mindfulness faz parte desse tratamento. E agora vamos para o quinto erro muito comum dessa aplicação introdutória do mindfulness, que é fazer a condução do mindfulness de uma maneira mecânica, de uma maneira que você está lendo e não está praticando. Como a gente trouxe naquele outro erro, que é não ter essa vivência pessoal do mindfulness, e esse erro seria uma consequência dessa falta de experiência direta. Aqui o mais importante é que a gente conduza a prática de maneira espontânea, não de uma maneira mecânica, de uma maneira robótica, de uma maneira artificial. A gente tem que todos os elementos fundamentais da condução e instrução do mindfulness estão intimamente relacionados com a própria corporificação do mindfulness durante a execução da condução. Então, uma condução com qualidade, ela tem vários elementos. E, por exemplo, o tom da voz, a velocidade, quantidade de pausas, eh, o a consistência da forma como que você está falando, uma linha lógica, tudo todos esses elementos que existem para uma condução com qualidade, vem dessa corporificação do mindfulness por meio da experiência direta e da vivência pessoal. Então, se você começar a aplicar o mindfulness na sua clínica de uma maneira mecânica, de uma maneira em que você está lendo a meditação, mas você não está praticando, todos esses aspectos que fazem a condução ter qualidade, eles vão ficar meio amortecidos, eles não vão ficar intensificados. E quanto mais mindfulness estiver transpirando sobre a sua pele, quanto mais você estiver corporificando isso, né, transpirando, expandindo, né, toda essa força da consciência plena, mais a sua condução vai ficar com qualidade e também a própria relação terapêutica vai colher esses benefícios dessa corporificação. Então, frente a isso, qual que seria uma solução? O que a gente recomenda é que você pratique bastante em casa, assim como aquela outra sugestão que a gente deu, mas também que é muito importante você gravar suas próprias meditações e perceber como que você está conduzindo. E também é importante ter uma base de referência, por exemplo, que pessoa, que personalidade, que líder espiritual que você gosta muito de ouvir, guiando a meditação. Cada instrutor tem as suas qualidades, os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Então é muito importante você usar como referência todas essas meditações guiadas para, assim, criando a sua própria personalidade, o seu próprio estilo, mas com uma base real dessa experiência direta que você tem na sua vivência pessoal com a consciência plena. Então agora, para a gente concluir essa aula, acho que o mais importante é, afinal, por que que a gente está falando sobre os erros comuns? Por que que é bom evitá-los? Por um único objetivo: tornar essa introdução, essa aplicação do mindfulness na clínica de maneira mais efetiva e mais eficaz e acessível para os seus pacientes. Então, esse cuidado na forma como conduz, em ter praticado anteriormente, estar num estado de consciência plena, saber usar também psicoeducações com os conceitos técnicos científicos de neurofisiologia e neurociência, tudo todas essas bases que eu estou trazendo vão ajudar você a conseguir consolidar melhor essa aplicação introdutória do mindfulness. E o mindfulness vai ajudar de maneira, eh, significativa no tratamento dos seus pacientes, que é, finalmente, o objetivo último do motivo pelos quais vocês estão juntos ali naquele momento. Então, quanto maior for a sua base, o seu conhecimento, a sua prática pessoal,
maior vai ser a adesão do seu paciente, maior vai ser a sua compreensão dos possíveis erros que você pode cometer e, acima de tudo, melhor será a ajuda que você vai poder oferecer para o seu paciente, seja na própria condução, seja também depois no processo clínico de escutar aquela pessoa, no processo da relação e do vínculo psicoterapêutico.